Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um padrão que tem funcionado muito bem no gráfico de 15 minutos do índice futuro. Esse padrão ele tem apresentado uma curva de capital bastante ascendente ao longo de um período bem considerável aqui, ó. Olha só, vamos pegar aqui, ó, desde 2021. Essa estratégia que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela está apresentando essa curva de capital aqui, ó. Olha só que curva ascendente. O mais interessante é que aqui a gente está trabalhando com uma estratégia que vai ter uma relação risco-retorno de 1 para 1. Então é um setup mais seguro nesse sentido, né? Veja só aqui, a gente tem um stop de 400 pontos e um alvo de 400 pontos. E aí a gente consegue então um payoff de 1, como você está vendo aqui, ó, payoff de 1. Essa estratégia vai trabalhar na compra e na venda utilizando o padrão de primeiro candle do dia. Primeiro candle do dia negativo é venda. Primeiro candle do dia positivo é compra. Só que tem um detalhe aí que vai fazer toda a diferença. A gente só vai trabalhar na quinta-feira. Essa estratégia só opera quinta-feira. É o único dia que ela vai considerar para fazer a entrada. Você vê que aqui nessa quinta-feira recente, no dia 21/11, a gente teve uma entrada aqui e ela deu lucro, né? Ela deu lucro. Eu quero explicar para vocês por que a gente fez essa entrada. Primeiro de tudo, porque era quinta-feira, né? Segundo, a gente teve aqui um candle negativo. Esse foi o primeiro candle do dia e é o que a gente vai considerar para fazer a entrada. É sempre o primeiro candle do dia. Você vai olhar e ver. O primeiro candle do dia é negativo, então é venda. O primeiro candle do dia é positivo, então é compra. Então a ordem entra aqui na mínima. Se no candle seguinte essa ordem for atingida, a gente entra na operação. Se não for, não vai ter operação, tá? A gente não faz redução de ordem. A gente teve aqui, ó, a entrada acontecendo nesse ponto, o stop estava aqui, ó, de 400 pontos, o stop estava aqui mais ou menos, e o alvo estava aqui. Foi lá, bateu no alvo 400 pontos. Quando você pega aqui, ó, as diversas situações, você vai vendo o setup funcionando, né? No caso aqui a gente teve um stop. Por que ele fez a entrada aqui? Porque esse aqui foi um candle positivo, foi o primeiro candle do dia. Ele entrou aqui no rompimento da máxima, colocou o stop de 400 pontos e acabou sendo estopado aqui, né? Olha essa outra situação aqui que interessante. Aqui no caso a gente teve o alvo atingido. Tá vendo esse primeiro candle do dia aqui? Ele foi um candle negativo, certo? E aí o que a gente fez? A gente pegou uma ordem de venda e posicionou aqui, ó, na mínima dele. O candle seguinte foi lá, rompeu essa mínima e atingiu a ordem de venda. Então a gente entrou na operação. Uma vez que a gente entra, a gente vai ter isso aqui, ó, alvo 400 pontos, stop 400 pontos. É o que a gente vai ter aí nessa estratégia. Foi lá, bateu no alvo. Olha aqui essa outra situação. Candle negativo, é o primeiro candle do dia, né? O gráfico de 15 minutos. Entramos aqui, ó, na perda da mínima, ele executou a ordem, foi lá, bateu no alvo 400 pontos. Vou pegar mais uma situação aqui, ó, pra gente ver a estratégia. Olha aí, como que tem funcionado bem esse padrão. Aqui, ó, foi negativo, então ordem de venda na mínima, alvo de 400 pontos atingido. Vou pegar mais uma situação, olha aqui, no caso aqui a gente teve um stop. O que aconteceu aqui, ó? Quinta-feira, primeiro candle do dia positivo, ordem de compra na máxima, executou. Alvo de 400 pontos, stop de 400 pontos. Infelizmente, nessa situação, o stop foi atingido. Olha aqui, ó, situação de venda. Primeiro candle do dia, negativo. Ordem de venda na mínima. Foi lá, o candle seguinte atingiu. A gente entra na operação, alvo atingido. Vamos ver aqui, ó, outra quinta-feira. Vamos pegar aqui. Olha aqui, essa quinta-feira aqui, ó. Candle negativo. Você está vendo aqui, ó. Ordem de venda na mínima. Candle seguinte foi lá, pegou. Então foi lá, bateu no alvo aqui. Mais uma operação vencedora. Aqui, ó, uma operação de compra onde a gente teve o resultado positivo. Olha aqui. Primeiro candle do dia, na quinta-feira, foi um candle positivo. Ordem de compra na máxima. Candle seguinte foi lá, executou a ordem e alvo atingido. Olha aqui, ó. Olha aqui. Entrada aqui, alvo de 400 pontos. Isso aqui foi na venda, né? E tivemos outra aqui na compra, ó. Lá, alvo de 400 pontos. Quando você pega aqui o desempenho, essa é a curva de capital que a gente tem obtido com esse setup. Ele opera pouco, ele não vai operar muito, né? Porque as operações são realizadas aqui, é uma operação por semana, né? E tem semanas que nem vai ter operação, porque pode ser que a ordem não seja atingida e aí é preciso cancelar a ordem. Mas quando você pega aqui a estratégia, você vê como que a curva de capital está sendo muito bem montada, né? Muito bem montada. Apesar das poucas operações, o que importa é como essa curva de capital está sendo construída. Olha isso, está sendo bem suave, né, a construção. O setup tem apresentado resultados muito bons
E aí você pega aqui, ó, a gente teve 86 operações, pegando aqui um período que vai desde o dia 11/10 de 2021 até o dia 28/11 de 2024. E a gente teve 86 operações, um fator de lucro de 2,58, 72% de acerto com um payoff de 1. Olha só essa taxa de acerto aqui. Como a gente está utilizando alvo de 400 pontos e stop de 400 pontos, a gente deveria ter 50% de acerto, né? Seria o normal. Mas o padrão tem funcionado tão bem que a gente aqui está tendo 72% de acerto, né? Mesmo trabalhando com uma relação de 1 para 1. Então isso aqui mostra a eficácia desse padrão, que realmente tem funcionado muito bem nos últimos tempos. Um drawdown baixo de 7,89%. Aqui está as operações. Você pega aqui, ó, todas as operações da estratégia nesse período, tá? E aqui está a curva de capital. Você pega aqui e você vê as operações, certo? Receba as diversas estratégias do canal. São dezenas de códigos abertos para que você possa usar à vontade no seu Profit Chart. Matricule-se hoje e receba, além dos diversos setups, um treinamento completo ensinando o passo a passo da criação de estratégias no editor do Profit Chart. E o melhor de tudo, ao fazer a matrícula, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte, onde compartilhamos diversos códigos e criamos várias estratégias com base nas suas mensagens. Está precisando programar um setup e não sabe como? Através do nosso serviço de suporte, nós fazemos a criação do código para você. Matricule-se hoje e acesse tudo isso hoje mesmo. Compartilhamos os setups com códigos 100% abertos. Você poderá ir solicitando uma infinidade de códigos ao longo dos 2 meses de suporte. Você vai aprender a partir do zero como montar diversos sistemas de trade e obter estatísticas para descobrir estratégias vencedoras. Um treinamento feito para ensinar os traders a serem além de investidores comuns, desenvolvedores de novas estratégias para a bolsa de valores.